Você vive no modo de emergência? Aonde você trabalha, engenheiro? Tudo é urgente, tudo precisa é resolvido na base da tensão, tudo é correria, falta organização, falta planejamento. Hoje gostaria de falar muito sobre essa área, né, que existe profissionais altamente capacitados para desempenhar essa função, porém sua função ainda não é vivida da maneira que eu digo que seja coerente com a vaga, né? Às vezes na sua empresa a gente não está exercendo esse cargo da maneira correta. Por isso que, como, como eu falo aí na capa desse vídeo, planejamento não é cronograma. E por que eu digo que a gente faz pouco uso do planejamento, né? A gente sempre costuma ver em publicações de LinkedIn a comparação nossa em relação à estratégia. Quando você compara Japão, Brasil, e tem todo aquele clichê que a gente costuma falar muito sobre o planejamento, né? Que vale mais a pena ficar 5 horas afiando o machado e 1 hora de trabalho duro. A gente conhece toda essa prática, conhece toda essa dinâmica, mas de fato a gente tem vivido isso nas nossas indústrias. É isso que a gente está vendo lá no campo, lá com o pessoal atuando. Trago essa reflexão para o dia de hoje, para a gente rever como que a gente pode ajudar as equipes, tanto de planejamento, que é o coração de toda a engenharia e manutenção, como o time de campo, né? E muitas vezes, né, a falta de qualidade nessas atividades está muito atrelado pela falta de pessoas, falta de tempo e falta de mão de obra qualificada, o dinheiro e tudo mais. Tudo gira em torno desses aspectos, né? Esses são fatores, são os ingredientes que acabam corroborando para que o planejamento não seja feito da maneira adequada. E nisso, né, desperta toda a contradição, às vezes, de algum trabalho, né? Porque sempre quando existe algum ponto de atenção, né, na hora de uma atividade, sempre quem é mais, né, escrachado ali, mais lembrado, é por falta de planejamento, né? Então eles são sempre os principais e quando eles acertam, de fato, né, não ficam muito na mídia ali, não é muito vangloriado, né? É um cargo bem assim, pouca exposição, mas quando você, né, existe algum tipo de desvio, te coloca muito em evidência em relação negativa, né? Mas em relação positiva, nada mais do que foi feito foi o trabalho, né? E isso eu quero trazer aqui, né? Vou falar mais sobre planejamento, mas que é um cargo que para mim é vital dentro da engenharia, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou engenheiro mecânico, trabalho na manutenção industrial e esse canal aqui é para apoiar você, engenheiro, né, nas suas atividades, né, trazer alguns insights, né, para que você possa aplicar em sua rotina e, de fato, performar melhor, né? Espero que esse canal eu consiga trazer mais informações e a gente vai aprendendo ao longo do tempo juntos, ok? Bom, e nesse balanço que eu trago aqui, né, na minha ideia principal é dizer que planejamento não é cronograma. Colocar data em atividades já pré-estabelecida pelo time, organizar a semana ali, isso para mim não é planejamento. Planejamento não é colocar data. Colocar data não é planejar. Para mim, isso é apenas organizar as urgências. Então, ele pega um compilado de tarefas, colocam as datas, né, o time vem falar o que vai ser feito em cada momento, e isso para mim não é planejamento. Isso é só organizar urgência. Nessa de organizar urgências, né, pôr datas nas atividades que a gente costuma realizar, acaba a gente criando um certo ponto, né, com todas essas barreiras ou adversidades, né, no planejamento, que é dinheiro, pessoas e mão de obra, né, material, para ajudar, né, acaba quando tem um momento específico para entrar no trabalho, tudo é urgente, tudo é prioridade. E quando você tem um ambiente onde tudo é urgente, tudo é prioridade, nada é prioridade. E basicamente, né, dando toda essa volta aí que eu estou fazendo, o que eu quero dizer e qual que é a ideia desse vídeo e a mensagem que eu quero que crave mesmo com vocês, né, que você, engenheiro, possa refletir, possa levar para o seu time. Qual que é a mensagem principal que a gente quer abordar aqui? É que planejamento é redução de incerteza. Grave isso, redução de incerteza. E incerteza tem para tudo em qualquer lugar. Então,
Quanto mais o planejador reduzir as incertezas, mais assertivo ele vai ser, mais essencial ele vai se tornar e mais relevante, né, dentro do processo da engenharia, a gente vai conseguir ver na prática, né, esse cargo, o quão relevante ele é através desse conceito, reduzir as incertezas. Se ele não faz isso, né, se o planejador não consegue trabalhar na redução das incertezas, né, para reduzir as incertezas, como ele deve tratar, né, como ele deve proceder. Ele deve fazer isso muito antes da atividade em si, né, muito antes do cronograma estar pronto. Antes do trabalho pronto, ali, o escopo definido, material e ferramenta disponível, a gente precisa ir um pouquinho mais além, né? A gente precisa que esse planejador consiga, né, essa área de planejamento, consiga prever o procedimento, as atividades, né, o texto descritivo do que vai ser feito, né? A descrição da tarefa tem que ser bem detalhada, né? Se a gente quer uma repetibilidade, uma consecução num tempo conhecido, tem que ser uma atividade padrão. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, não pode dar margem para entendimentos diferentes e execução diferente, pois isso, né, varia a qualidade do serviço entregue e varia também o tempo na execução, né? E tudo isso tem que ser baseado em histórico, né? Uma vez que a gente criou um trabalho padrão, um procedimento padrão, a gente tem que cronometrar o tempo, né? Tem que entender como um cara com mais habilidade ou com menos habilidade entrega, criar alguns métodos, né? E na engenharia a gente consegue usar N formas para padronizar atividades. Então, padronizando atividades, você consegue manter uma regularidade de entrega independente da habilidade desse funcionário, independente da habilidade desse técnico. Então, com isso, né, a gente consegue ter maior repetibilidade na entrega de tempo e na qualidade esperada. E isso é o fator principal do planejamento. Quando isso não existe, quando não se tem esses detalhamentos, o que a gente acaba incidindo, né? Acaba incidindo no conhecimento do técnico, né? Nesse cenário, a gente depende muito de quem está fazendo a atividade, né? E a gente espera sempre, ou acaba elencando sempre as mesmas pessoas, porque já acredita no conhecimento dela, né? Ela é uma pessoa competente, né? Ali na área, ali, pela experiência que ela passou por ali, ela entregou o que foi combinado. Então, você fica dependente dessa pessoa, fica dependente desse técnico, se não existe uma clareza de atividade e de tarefa, porque quando esse cara sair de férias ou, né, por algum motivo não tiver mais na companhia, essa entrega vai estar prejudicada. Então, o que precisa? Né? Precisa todo dessa declaração para a gente conseguir a repetibilidade da tarefa. Né? E nesse cenário, o que a gente fica? Né? A gente fica à mercê do técnico, na hora do campo ali, né, nas avaliações, as entregas são aleatórias, né? Então, se você tiver um outro técnico para atuar ali, não vai corresponder da mesma forma, né, o esperado pelo planejador, e aí o planejador acaba começando a ficar sem a função de conseguir ser estratégico, porque a cada entrega é uma surpresa. A cada uma entrega existe a incerteza muito grande de variabilidade, e isso faz com que as atividades, né, ao final, quando todo mundo entrega, né, a parada programada, gera o sentimento de pode dar errado, e se der errado, foi culpa nossa? Foi algum ponto que a gente criou? Pode ser, porque de repente fulano deixou escapar um ponto ou outro, então a gente acaba voltando para pessoas e comportamentos e tal, e fica muito à mercê desses tipos de comportamento para uma boa entrega. Sendo que uma vez, muito bem declarado, a gente consegue sanar essa dependência. E com isso, né, o que eu consigo dizer? Que o problema, de fato, não é a equipe. Não é a equipe que é o problema. Ah, fulano sabe mais que o outro, meu time é fraco, eu preciso dessa peça, preciso da outra. O problema não é a equipe, o problema é o sistema. O sistema que a gente está criando não é sustentável. Pois, se eu pegar uma semana de trabalho, de atividades, né, em um ambiente fabril, eu tenho a mesma equipe, só que para um planejador eu consigo trazer detalhamento das tarefas, consigo preparar material, consigo ter tempo, né, de cada atividade e cobrar os técnicos sobre isso. Então, nessa semana regular que a gente passar, eles vão executar as atividades ali conforme ali o possível, vão entregar ali
um certo número de ordens e você vai conseguir avaliar no final. Pô, você entregou isso, isso, aquilo, tinha tempo, se não entregou, por que que não entregou no tempo, por que que demorou, quais foram as adversidades que você teve na hora de executar, quais foram as barreiras que não deixou esse técnico cumprir a programação semanal, e aí você consegue avaliar. Agora, imagina num outro cenário, né, os mesmos técnicos, o mesmo time, porém com um planejamento um pouco mais amplo, um pouco mais vago, um pouco mais sem informação. Então, eu só tenho atividade meio genérica, né, de inspeção, vai lá, inspeciona, olha lá, vê o que tem errado, me avisa se estiver errado, e aí a gente corre a semana, eu falo aí, você fez a inspeção tá ok? Pô, a inspeção tá ok, fizemos todas elas. Teve tempo, deu tempo para fazer, não deu tempo para fazer, percebe que a margem para incoerência começa a ficar grande, né? E aí essa incerteza fica cada vez maior. E o objetivo do planejador é reduzir as incertezas. E como que a gente reduz as incertezas? É colocando essas premissas, né? Toda vez que eu tenho uma premissa, os detalhamentos, eu consigo vir afunilando para que minha margem de erro seja menor, né? Imagina uma curva de desvio padrão. Se a minha incerteza é grande, minha curva ali, a boca de sino, fica meio ampla aqui no final. Mas se eu venho reduzindo ela, né, deixando mais estreitas e deixando uma tarefa final, um objetivo, uma consequência que eu estou buscando, um resultado muito mais claro, muito mais específico, eu reduzo essa margem de erro. Né? Agora falando um pouquinho mais de backlog, né? Você tem uma agenda ou você tem um backlog? Backlog não é atraso, né? Backlog são ordens no sistema que a gente pode considerar que é um pulmão do sistema, né? É onde você tem margem para fazer o trabalho fino, né? Você vai trabalhar essa ordem de ponta a ponta, vai saber todos os detalhes dela, né? E isso, né, sabendo de todos os detalhes, como vai ser a entrega dessa ordem, você tendo tempo para trabalhar nessa ordem, isso não é uma agenda, né? E não é atraso. Você está fazendo todo o trabalho fino em cima dessa ordem. Então, a manutenção tem que ser previsível, né? Coisa que é um pouco mais difícil, um pouco mais, né, às vezes um pouco utópica, dependendo do cenário que você vive, mas ela tem que ser bem previsível, né? Ela tem que ser calculada, ela tem que ser coordenada, né? E tudo isso só é possível através de métodos, não de heroísmo, né? De uma pessoa-chave, não, fulano é bom porque ele faz isso, porque ele entrega aquilo. Então, na manutenção a gente não pode ter margem para isso, né? A ideia é que, né, a gente faça atuações em máquina, né, com respaldo técnico sempre. A gente precisa de uma evidência técnica, ir lá e de fato fazer manutenção, colocar o ativo numa melhor performance do que a gente encontrou, né, e não ser reativo, né, e o planejador, pensando, né, no contexto de planejamento, é o cara mais estratégico, né? É o cara que vai estar com a cabeça um pouco mais avante ali, né, do que pode acontecer para o nosso ativo. Então a gente vai sair do modelo reativo, né? Reação. Mas se a sua manutenção é só na reação, não é interessante. A gente precisa ter um passo na frente, né? A gente precisa se antecipar. E os planejadores são peças fundamentais para entregar dados suficientes para a gente conseguir enxergar, né, junto com supervisores de manutenção, coordenadores de manutenção, junto com o time técnico, né, para ver aonde a gente consegue se antecipar e evitar uma perda maior. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre o planejamento, né, espero que ficou claro ali a parte de que planejamento não é cronograma, planejamento é muito maior do que isso. Eu fui planejador, posso falar bem sobre essa posição, sei da importância que ela carrega, né, e sei o quanto que ela pode agregar na engenharia e na manutenção. Para mim, é de umas áreas fundamentais ali da engenharia. Bom, é isso aí, engenheiro. Se esse tipo de assunto te agrada, né? Se você curte esse tipo de assunto, convido aí para ficar aí e assistir mais vídeos dessa série. Vou estar criando aí, em média aí de 2 vídeos por semana. E a ideia é que eu faça crescer esse canal sempre falando sobre manutenção, trazendo algumas informações ali do que eu acredito, né? Da minha opinião pessoal sobre engenharia, mas também abrindo portas aí para a gente debater sobre o assunto. Ok? Pessoal, valeu, por hoje é só.